Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma aula da nossa disciplina de resistência dos materiais e eu sou o professor André Gomes. Na aula de hoje nós vamos falar um pouquinho sobre carregamento distribuído, mas antes disso eu queria relembrar o conceito de carga pontual. O que é uma carga pontual? Aqui nós temos uma viga, essa viga ela está sendo apoiada aqui por um apoio de segundo grau, como nós podemos ver nesse diagrama de corpo livre, aqui por um de primeiro grau. E essa viga, ela está sustentando três outras vigas que está descarregando o peso delas, né? Aqui, aqui e aqui. Sendo assim, elas estão em contato com a viga em um ponto. Elas estão colocando peso sobre a viga em um determinado ponto. E esse é o conceito de carga pontual. Como nós podemos olhar nessa figura, é como se eu tivesse apenas três forças atuando sobre a minha viga. Agora, que nós vamos ver, né, de carga distribuída, são cargas que atuam ao longo de um trecho. Como assim? Aqui nós podemos ver duas vigas e essas duas vigas estão sustentando uma caixa d'água. Essa caixa d'água ela vai distribuir o peso dela nessa viga aqui, ó, ao longo de todo o comprimento que está em contato com a viga, e nessa viga aqui a mesma coisa. Como nós podemos ver, aqui temos uma coluna, né? Outra coluna, uma viga, aqui também uma viga, e aqui em cima teria uma laje, como o próprio nome está aqui falando na figura, né? Laje. E essa laje está distribuindo o peso nas vigas, ó, ao longo de todo o comprimento dessa viga que está em contato com a laje. A isso nós denominamos de carga distribuída, que elas estão atuando sobre um determinado corpo ao longo de um trecho. E nós vamos ver alguns tipos de carregamento, como por exemplo, esse carregamento aqui está na fórmula de um retângulo. Ó. Nós podemos ver um retângulo aqui, onde esse carregamento tem um valor de carga, Newton por metro, e está sendo aplicado, distribuído ao longo de um comprimento L. Sendo assim, eu consigo transformar esse carregamento em apenas uma força resultante atuando nessa viga. Para isso, eu vou precisar entender, relembrar, no caso, né, o conceito de centro de gravidade ou centro de massa, tanto faz. Que diz o quê? Que toda a massa de um corpo está distribuída em um ponto. Nesse ponto, nós chamamos de centro de gravidade. Como o centro de gravidade de um retângulo é metade da base e metade da altura, que seria no centro dele, a mesma coisa aconteceria com esse carregamento distribuído. Ele pode ser, como nós podemos dizer, eu posso aplicar ele, transformá-lo, na verdade, em apenas uma única força resultante, aonde ele estaria no centro de gravidade, que seria o quê? Na metade do comprimento. E qual que seria o valor da intensidade dessa força? Seria dada pela área desse carregamento, onde aqui eu tenho meu valor de carga e aqui eu tenho o meu comprimento. A área de um retângulo é o quê? Base vezes altura. Então, eu tenho Q vezes L. E assim eu consigo perceber que esse carregamento em formato de retângulo, ele pode ser decomposto ou pode ser transformado em uma força resultante que vai estar sendo aplicado na metade do seu comprimento e a intensidade dessa força vai ser o quê? A carga dela vezes o comprimento no qual ela está distribuída. E o meu resultado vai sair em Newton, porque força é Newton. Se eu tiver um carregamento distribuído nesse formato aqui, triangular, em forma de triângulo, né? Como que eu conseguiria transformar esse carregamento em apenas uma força resultante e aonde essa força resultante estaria sendo aplicada nessa viga? Então, vamos lá. Lembrando, o centro de gravidade de um triângulo é o quê? 1/3 da base e 1/3 da altura. Sendo assim, levando em conta esse triângulo, a minha força resultante desse carregamento estaria a 1/3 do comprimento
do lado de maior carga. E a intensidade da força é a área do carregamento, que aqui nós temos um Q máximo, um Q mínimo, que nesse caso o Q mínimo aqui, como ele foi até o final, é 0. Então seria Q máximo menos Q mínimo, que é a base vezes a altura, dividido por 2 a área do triângulo. Então, Q máximo menos Q mínimo, vezes o comprimento, dividido por 2. Então, aqui eu encontro a minha força, que vai estar a 1/3 do meu comprimento, partindo do ponto onde eu tenho maior carregamento. E a intensidade dela vai ser o quê? Q máximo menos Q mínimo vezes L sobre 2. E o resultado de força, Newton. E aqui, se eu tiver um carregamento na forma de um trapézio, como que eu descubro esse carregamento? Primeiramente, nós podemos ver que eu consigo dividir essa figura em um triângulo e um retângulo. E a partir do momento que eu divido essa figura em um retângulo e em um triângulo, eu consigo encontrar a força resultante desse retângulo e a força resultante desse triângulo, que ficaria assim, ó. Força resultante do triângulo, 1/3 do comprimento, iniciando pelo lado de maior carga. Então, eu ando 1/3 para cá, porque a minha maior carga é aqui. E aqui eu acho o ponto onde vai estar sendo aplicada a minha força resultante desse carregamento, desse formato triangular. E qual vai ser a intensidade dela? Q máximo menos Q mínimo, porque justamente eu vou encontrar esse valor aqui, porque se eu tenho esse aqui menos o total, só me resta esse. Então, Q máximo menos Q mínimo, que me daria aqui o valor da minha base, vezes o comprimento, que é a altura, sobre 2. E daria em Newton. E esse retângulo, como que eu faria? A força resultante do carregamento em formato de retângulo é na metade do seu comprimento. Então, ele estaria sendo aplicado aqui na metade, né? L sobre 2, e a sua intensidade vai ser o que nesse caso? O Q mínimo, porque é esse valor de Q aqui, onde eu tracei o meu retângulo, vezes o comprimento, que nada mais é do que a área desse retângulo aqui. Então, agora, vamos resolver esse exercício, né? Calcule as reações no apoio A e no apoio B. Então, vamos lá. Eu quero saber qual que é a reação desse apoio A e qual que é a reação desse apoio B, para que essa viga aqui ela esteja em equilíbrio estático, ou seja, ela não esteja em um movimento. Então, eu tenho que lembrar de 3 condições. O somatório das forças na horizontal tem que dar 0, o somatório de forças na vertical tem que dar 0, e o somatório em qualquer ponto que eu pegar dessa barra, dessa viga, tem que dar 0, não pode ter momento em lugar nenhum. Então, o primeiro ponto é eu dividir esse trapézio em figuras que eu consigo calcular o carregamento. Consigo transformar o carregamento em uma força resultante. No caso, eu dividi em um retângulo e em um triângulo. Sendo assim, eu consigo achar a minha força resultante desse meu carregamento do triângulo. Que vai ser o quê? A força resultante vai ser carga máxima menos a carga mínima vezes o comprimento dividido por 2. Carga máxima, 20. Carga mínima aqui, 15. Vezes 6, que é o comprimento, dividido por 2. Então, a força resultante do meu carregamento de triângulo é de 15 newtons. E o do meu retângulo vai ser onde? A força resultante do meu retângulo é Q mínimo vezes L. 15 vezes 6, 90 newtons. A do retângulo vai estar sendo aplicada na metade do comprimento, no caso, a 3 metros aqui de um apoio ou do outro apoio. E a minha força resultante do meu carregamento de triângulo vai estar a 1/3 do comprimento, partindo do lado de maior carga. Então, 6 dividido por 3, 2. Então, eu tenho 2 metros partindo da maior carga. Então, 2 metros para cá. Achei onde a minha força resultante desse carregamento de triângulo está sendo aplicada. Sendo assim, eu vou
agora perceber, para essa barra ficar em equilíbrio, eu tenho duas forças para baixo, né, atuando na minha viga, e o meu apoio, aqui, como nós podemos ver na simbologia, trata-se de um apoio de segundo grau, ou seja, ele tem duas reações, reação na vertical e na horizontal. Como esses apoios irão sustentar a barra, ambos estão fazendo uma força para cima. Esse aqui, como nós podemos ver pela figura, trata-se de um apoio de segundo grau, de primeiro grau, perdão, o A de segundo e o B de primeiro. Apoio de primeiro grau só tem reação na vertical, então eu só coloco aqui a reação que eu chamei de reação vertical do apoio B. Então, eu tenho que partir do princípio que todas as minhas forças no eixo X, todas as minhas forças horizontais, o somatório dela tem que dar zero. Como eu só tenho RHA, que trata-se de uma reação, ou seja, ela vai reagir de forma contrária caso uma força seja aplicada nessa barra, porque a intenção dela é justamente conter essa força. Como não tem nenhuma força na horizontal, o meu RHA é igual a zero. Agora, para que minha barra esteja em equilíbrio, que não ande para cima nem para baixo, o somatório das forças verticais, que eu chamo FY, tem que dar zero. Quais são as forças que eu tenho? Lembrando que força para cima positiva e força para baixo negativa. Sendo assim, eu tenho RVA positivo, RVB positivo, menos 90 menos 15 é igual a zero. Então, RVA mais RVB é igual a 115, que eu passei os dois para o outro lado e somei. Agora, eu não consigo resolver por enquanto essa equação, mas eu tenho uma terceira condição que eu tenho que atender para que o meu corpo rígido esteja em equilíbrio. E qual que é essa condição? O somatório das forças, o somatório, perdão, dos momentos em qualquer ponto tem que ser zero. E para fazer isso, é necessário que a gente, para nós conseguirmos achar o valor de RVA ou de RVB, eu tenho que fazer um momento em um dos apoios. Eu geralmente escolho do apoio A, mas pode ficar a critério de cada um. Então vamos lá, o somatório do momento em A é igual a zero. O que eu estou querendo dizer isso? É como se eu estivesse apenas fixando a barra no meu ponto A e eu vou ver em relação ao meu ponto A, essas forças estariam proporcionando momento? Sim ou não? Se está, momento positivo, negativo e qual o valor desse momento? Então vamos lá. No meu ponto A, RVA não proporciona momento, porque ele está sendo aplicado no ponto. O mesmo vale para RHA. Agora, a força de 90 newtons, ela gera momento em relação à minha viga aqui no ponto A? Gera. Por quê? Porque ela tem uma distância de 3 metros e essa força está fazendo uma inclinação de 90 graus com a distância. Então, ela gera momento. Essa força estaria fazendo a minha viga, se ela estivesse fixada apenas no ponto A, ela estaria fazendo a minha viga rotacionar para onde? E aí, a dica. Eu sigo a força, o sentido da força e depois vou em direção à viga. Para baixo e depois vou procurar a viga. Voltei. Opa, está fazendo a minha viga girar. Eu vou em direção ao meu apoio, perdão. Então, ó, está fazendo a minha viga girar no sentido horário. Como no nosso curso nós convencionamos que o sentido horário é negativo, então eu coloco menos 90 vezes 3. A minha força de 15 newtons, ela também gera momento em reação a esse ponto A aqui que eu estou querendo calcular, porque ela tem uma distância de 4 metros e o seu sentido e direção da sua aplicação faz 90 graus com essa distância. E ela estaria fazendo a minha viga rotacionar em relação ao ponto A, em qual sentido? No sentido horário. Como o horário é negativo e momento é igual a força vezes área, então eu coloco menos 15, que é a intensidade da força, vezes 4, porque é a distância da força, da onde a força está sendo aplicada, até o ponto onde eu quero calcular o momento. E, por último, mas não menos importante, eu tenho essa força aqui também, que é a reação vertical, do meu apoio B, RVB. Essa reação, ela estaria fazendo
a minha viga rotacionar em qual sentido em relação ao ponto A? Sentido anti-horário, que no nosso curso denominamos positivo. Então, mais a força, que eu não conheço a intensidade dela, então eu vou chamar de reação vertical do apoio B, vezes 6 metros, que é a distância dela até o meu ponto onde eu estou calculando o momento. 3 mais 1, 4, mais 2, 6. Sendo assim, menos 90 vezes 3, menos 270, menos 15 vezes 4, menos 60, mais 6RVB igual a zero. Então, aqui, eu passo para o outro lado e somo, dá 330 dividido por 6. Então, o meu RVB é igual a 55 newtons. A partir do momento que eu conseguir calcular o meu valor de RVB, eu posso aplicar ele aqui na minha fórmula, substituir onde está RVB por esse valor e eu descubro o valor de RVA, que é 105 menos 55. Sendo assim, o meu RVA é igual a 50 newtons. Novamente, calcule as reações no apoio A e no apoio B. Aqui nós podemos ver que nós temos um apoio de segundo grau e aqui, pela simbologia, um apoio de primeiro grau. Apoio de primeiro grau, apenas reação vertical. Apoio de segundo grau, nós temos reações verticais, uma reação vertical e uma reação horizontal. Então, o primeiro passo, eu vou dividir esse carregamento em um carregamento no qual eu conheço as figuras. Eu vou dividir em um retângulo e em um triângulo. Depois que eu divido, eu vou posicionar aqui as minhas reações. O meu apoio A vai ter uma reação na horizontal e uma reação na vertical que vai estar para cima, porque quer sustentar essa viga. E o meu apoio B, como ele só tem uma reação na vertical e ele está sustentando essa viga, ele também vai ser para cima. Sendo assim, eu posso calcular agora a minha força resultante do meu carregamento retangular, do meu carregamento em retângulo, que vai ser o quê? Que vai ser Q vezes L. 8 kN, que é o carregamento, vezes 6, que é o comprimento, que daria 48 kN. E do meu carregamento em triângulo, seria Q máximo menos Q mínimo. Eu já coloquei Q direto porque o Q mínimo é zero, porque ele vai até o final, até o ponto onde ele não vai ter mais nenhum carregamento. Então, vai ser Q, que também é 8, porque isso aqui tudo é 8 kN por metro. 8 vezes o comprimento que esse carregamento em triângulo está sendo aplicado, que é 3, sobre 2, que vai ser 12 kN. Sendo assim, eu fiz o diagrama de corpo livre, onde eu vou ter uma força de 48 kN aplicado na metade aqui desse carregamento retangular, que é 3, né? Então, é 3 metros desse apoio e 3 metros desse apoio, porque, coincidentemente, o carregamento termina no apoio B. E o meu carregamento triangular, a aplicação da sua força é o quê? 1/3 do comprimento partindo do ponto de maior carregamento. Ou seja, o ponto de maior carregamento do triângulo é esse daqui. Então, eu ando 1/3 do comprimento para lá, que 3 dividido por 3 dá 1 metro. Então, eu ando 1 metro para cá e posiciono a minha força resultante desse carregamento de triângulo. E agora eu vou partir pelas minhas equações, para que eu consiga calcular cada reação de cada apoio. Então, vamos lá. O primeiro ponto, o somatório das minhas forças em X, para que minha barra esteja, em barra ou viga, esteja em equilíbrio estático. As forças em X têm que dar zero, para que ela não ande nem para a direita nem à esquerda. Todas as forças da horizontal. Eu não tenho nenhuma força na horizontal, apenas eu teria uma reação desse apoio de segundo grau, porém, como o próprio nome diz, reação. Ela vai reagir a alguma força para anular. Se não tem nenhuma força, ela não precisa reagir, então ela é o valor de zero. Somatório das forças horizontais. Eu tenho RVA e RVB vertical, perdão. Eu tenho RVA e RVB positivo e eu tenho menos a minha força resultante do meu carregamento de retângulo e a minha força resultante do meu carregamento de triângulo. Tudo isso tem que dar zero.
RVA mais RVB menos 48 menos 12 é igual a zero. RVA mais RVB é igual a 60. E eu paro por aí e vou para a fórmula do momento. O momento, em qualquer ponto que eu calcular, tem que dar zero. Para que eu consiga descobrir o valor de RVA ou de RVB, eu vou calcular um momento ou em B ou em A. Nesse caso, eu escolhi A, porque geralmente eu escolho A, mas tanto faz, pode ficar a critério de vocês. Então, vamos lá. RVA causa momento no ponto A? Não, porque está sendo aplicado nele. O mesmo vale para RH. 48 kN proporciona momento no meu ponto A, que seria aqui, como se eu estivesse prendendo a minha viga apenas aqui. Essa força estaria causando momento? Sim. Por quê? Porque ela tem uma distância e ela está sendo aplicada numa direção e no sentido que faz 90 graus com essa distância. Sendo assim, ela gera momento. Ela estaria fazendo essa viga rotacionar se ela tivesse apenas presa no ponto A. Em qual sentido? Sigo a seta e procuro o meu ponto onde eu quero calcular o momento. E depois retorno. Sentido horário. Como nós convencionamos no nosso curso que o sentido horário é negativo, nós vamos ter menos 48, que é a força, vezes 3, que é a distância. Esse vai ser o momento, porque o momento é igual a força vezes distância. O meu RVB também está proporcionando momento no ponto A, só que o momento dele vai ser no sentido anti-horário, porque estaria fazendo a barra girar no sentido anti-horário. Sendo assim, é positivo. Então, mais RVB, que eu não sei ainda quanto é, eu quero descobrir, vezes a distância que ela tem para o ponto A, que é 6 metros. E aqui a minha força, a última força que restou para analisarmos, que é a de 12 kN, ela também proporciona momento no ponto A. E ela estaria fazendo a viga rotacionar em qual sentido? No sentido horário, então negativo. Momento é força vezes distância, sentido horário negativo. Então, boto menos, qual que é a força? 12. Qual que é a distância do ponto onde eu estou analisando o momento? 3 mais 3, 6, mais 1, 7. Então, vezes 7 igual a zero. Sendo assim, eu vou ter menos 144 mais 6 RVB menos 84 é igual a zero. RVB é igual a 228 dividido por 6, que é igual a 38 kN. Sendo assim, eu posso retornar nessa fórmula, substituir onde está RVB por 38 e assim eu descubro o valor de RVA, que a reação vertical do meu apoio A é de 22 kN. E assim nós terminamos essa questão. Agora, vamos resolver mais uma questão. Nós temos novamente aqui uma viga, duas vigas que estariam presas, uma viga em formato de cruz, vamos botar assim, uma barra em formato de cruz. E aqui eu vou ter uma resistência, eu vou ter um apoio A e um apoio B. Eu tenho essa barra aqui na vertical e tenho essa barra aqui na horizontal. E elas estão sofrendo o quê? Aqui um carregamento distribuído retangular por 4 metros de 30 newtons por metro. E essa barra aqui está sofrendo uma força de 40 newtons para a direita, aqui em cima, e 40 newtons para a esquerda, para baixo. Então, primeiro eu vou posicionar as minhas reações no apoio. Eu vou ter RVA, RVB e RH. E agora eu vou transformar esse carregamento aqui em formato de retângulo numa força resultante. Como que eu faço isso? Q vezes L, 30 vezes 4, que vai dar 120. E agora, notem que essas duas forças aqui que estão atuando nessa parte vertical da barra, elas já se anulam. Mas ao mesmo tempo que elas se anulam, ela estaria fazendo, se eu pegar em relação ao apoio A ou B, tanto faz, eu escolher o A, estaria fazendo a minha barra rotacionar, no sentido horário, e essa força, mesma coisa, no sentido horário, se eu estivesse calculando o momento no ponto A. Como elas anulam uma outra, elas apenas geram um momento,
nós podemos transformar isso aqui no momento e podemos utilizar pela fórmula de cálculo de momento binário. Como assim? Vamos recordar, momento binário, nós denominamos momento de um binário, né? Quando tem duas forças sendo aplicadas em algum corpo e essas forças têm a mesma intensidade e em sentidos e direções opostas, em sentidos opostos. Na verdade, em sentidos opostos. Sendo assim, ó, elas têm a mesma intensidade e estão sendo aplicadas na mesma barra, porém, estão distantes, é importante, elas precisam estar distantes, e em sentidos opostos, essa para a direita e essa para a esquerda. Então, essa força, essas duas forças, elas estão proporcionando um momento na barra, no sentido anti-horário, perdão, no sentido horário, que eu posso calcular utilizando binário, que quando eu tenho um binário, como que eu calculo o momento? A força vezes a distância entre elas. Eu chamei de momento num ponto C, né? Que é a força vezes distância, como o momento seria no sentido horário é negativo, então menos 40, que é a intensidade dessas forças, vezes 4, porque é a distância de uma força para outra. Então, eu posso falar que essas duas forças aqui, na verdade, elas geram um momento na barra, em qualquer ponto que eu pegar para calcular aqui dessa barra aqui, né? De menos 60 Nm. Sendo assim, eu posso fazer o meu diagrama de corpo livre dessa forma aqui, onde eu vou ter as minhas reações, vou ter essa força para baixo e eu já tenho esse momento no sentido horário na barra. Em qualquer lugar onde eu pegar para calcular, vai ter esse momento no sentido horário. Então, somatório das forças em x tem que dar zero. Eu tenho alguma força atuando no eixo x, eu aqui já transformei em momento. Mas para a gente relembrar, a gente teria o quê? Menos 40 mais 40, porque uma estaria para a direita, uma estaria para a esquerda. Como nós falamos, uma anula a outra. Se uma já anula a outra, eu não preciso ter reação nesse apoio. Então, a reação é zero. Agora, o somatório das minhas forças na vertical. Quais são as forças que eu tenho na vertical? Eu tenho RVA, 120 e RVB. RVA e RVB positivas e R e 120, perdão, negativo porque está para baixo. Sendo assim, RVA mais RVB é igual a 120. Então, para terminarmos o princípio que nós temos que partir para que um corpo rígido esteja em equilíbrio estático, eu vou calcular o momento em qualquer ponto e tem que dar zero. Lembrando que eu tenho que pegar ou no apoio A ou no apoio B. E eu escolhi o apoio A. Por que um dos dois? Porque eu tenho duas forças que eu não conheço. Mas, pela fórmula do momento, se eu escolher um ponto aqui onde a força está sendo aplicada, eu anulo essa força, porque essa força não vai gerar momento. Sendo assim, eu vou ter que o somatório do meu momento em A tem que dar zero. E aí, quais são as forças que eu tenho causando um momento em A? Eu tenho a força de 120. Essa força causa RVA? Não. Por quê? Porque ela está sendo aplicada no ponto A. Essa reação que é RH, primeiro que ela já é zero. Segundo, que ela não causaria também porque está sendo aplicada nesse ponto. Essa força de 120 newtons estaria causando um momento no meu ponto A? Estaria. Por quê? Porque ela tem uma distância, 3 metros, e ela está sendo aplicada numa direção, no sentido, que ela faz 90 graus com essa distância. Sendo assim, ela gera momento. Momento em qual sentido? No sentido horário, então negativo. Sendo assim, eu tenho menos 120, que é a força, vezes 3. Aqui eu já tenho um momento nessa barra, que em qualquer lugar que eu for querer calcular o momento nessa barra, vai estar gerando esse momento aqui de menos 160 newtons, a não ser em qualquer lugar, né, dessa barra aqui. Então, como é sentido horário, menos 60 newtons metro, como já é um momento, eu não faço força vezes distância, ele já é um momento. Então, eu boto aqui direto, menos 160, porque sentido
sentido horário. Perdão. E minha última força é o quê? Minha reação vertical em B. A minha reação vertical em B estaria fazendo a minha barra, a minha viga, apoiada no ponto A, rotacionar no sentido anti-horário, então positivo. Então, força vezes distância é o momento. Qual que é a força? Eu não conheço. Então, eu vou chamar ela de RVB vezes 10, que é a distância. Sendo assim, eu multiplico 120 por 3, eu acho menos 120 por 3, eu acho menos 360, menos 160 mais 10 vezes RVB é igual a zero. Eu passo os dois para o lado, somo da 520, passo o 10 que estava multiplicando para o outro lado, divido por 10, então eu vou ter que a minha reação vertical em B é de 52 newtons. Agora que eu sei qual que é a minha reação vertical em B, eu posso jogar ali na fórmula e achar o valor. Mas antes disso, se alguém ficou em dúvida como resolve por essa forma, eu podia fazer da fórmula normal, como se eu ainda tivesse a barra aqui. Olha o que aconteceria. Meu momento em A seria menos 120 vezes 3. Com a minha barra estando aqui, eu teria uma força aqui em cima, que estaria para a direita, de 40 newtons, que está fazendo a barra rotacionar no sentido horário, então negativo. E ela estava a 2 metros do meu apoio, do meu ponto A, que é aqui no caso. Então, se ela estaria a 2 metros de distância e estaria fazendo 90 graus, porque ela teria uma distância aqui, e ela estaria sendo aplicada aqui. Então, menos 40 vezes 2. O mesmo iria acontecer para a força que estava aqui embaixo, porque ela estava sendo aplicada, para a esquerda, e ela está a 2 metros, e ela iria fazer a minha viga em relação ao ponto A rotacionar no sentido horário. Então, também é negativo. Então, ficaria menos 40, e ela estava a uma distância aqui do ponto A de 2 metros. Então, menos 40 vezes 2, mais 10 vezes RVB, porque RVB faz minha barra rotacionar no sentido anti-horário. Sendo assim, daria o mesmo resultado. Então, eu posso substituir 52 aqui, e assim, nós vamos que RVA é igual a 120 menos 52, RVA é igual a 68. E assim, nós concluímos mais uma questão. Para concluir a nossa aula de hoje, vamos resolver mais um exercício, o último exercício. Eu tenho aqui, uma viga, várias barras, uma viga soldada, enfim, eu tenho essa composição aqui de barra, minha barra nesse formato, e eu tenho esses carregamentos aqui nelas. Então, o primeiro passo, eu vou ver os meus apoios. Aqui lembrando que a minha reação horizontal, porque aqui é um apoio de segundo grau e aqui é um apoio de primeiro grau. Aqui eu tenho duas reações e aqui eu só tenho uma reação na vertical. Sendo assim, se eu ver essa força de 400 aqui, ela vai ser decomposta em Fy para baixo e em Fx para a direita. Então, nesse exercício, eu vou ter uma reação horizontal. Eu vou ter uma força horizontal para a direita. Então, eu vou ter que ter uma reação horizontal aqui do meu apoio em A, contrária para a esquerda. Então, nesse caso, eu sei já logo de cara que eu vou ter uma reação para a esquerda. Então, depois que eu fizer isso, eu vou vindo da esquerda para a direita, solucionando tudo aquilo que preciso solucionar. Primeiro ponto, eu tenho esse carregamento de 600 Newton por metro. Como é um carregamento retangular, eu multiplico a carga pelo comprimento. Então, eu vou achar que a força resultante é de 2.400 newtons, posicionada na metade do comprimento. Essa força de 400 newtons, eu posso decompor ela em Fy e em Fx. Como que eu faço isso? Eu monto um triângulo aqui, onde aqui eu teria um ângulo de 37 graus. A minha hipotenusa é 400 newtons. O meu Fx vai ser o meu cateto adjacente ao meu ângulo de 37 graus. E o meu Fy, o cateto oposto.
Sendo assim, cosseno, de 37 graus é igual a cateto adjacente sobre hipotenusa. Fx é igual a 400 vezes cosseno de 37. Arredondei até a segunda casa decimal, cosseno de 37. Eu acho que o meu Fx tem 320 newtons. Agora, para achar o Fy, vai ser seno de 37 graus é igual a cateto oposto, que é Fy, sobre hipotenusa. No caso, Fy ficaria igual a 400 vezes seno de 37. Eu arredondei até a segunda casa decimal. Fy é igual a 240 newtons. E esse carregamento triangular de 800 newton por metro, eu vou transformar ele em uma força resultante como? A intensidade da força. Q máximo menos Q mínimo é zero. Então, Q máximo 800 vezes 3 sobre 2, que é igual a 1.200 newton. Agora que eu já posicionei todas as minhas forças, eu posso utilizar as equações Fx, Fy e somatório do momento. O meu RHA negativo, que é a minha força em x. Primeiro eu vou fazer o somatório das forças em x. O meu somatório da força em x vai ser o quê? Menos RHA mais Fx, que é mais 320, porque está para a direita, é igual a zero. Então, meu RHA deu 320 newtons. Por que deu positivo? Porque quando esse valor dá positivo, significa que o que eu indiquei aqui está certo. Então, ela tem uma intensidade de 320 newtons para a esquerda, conforme eu desenhei, e por isso eu chamei ele de negativo aqui em cima. Fy, eu vou ter quais forças que eu tenho vertical? Eu tenho reação vertical A, reação vertical B, positivas, porque estão para cima, menos 2.400, menos 240, que é o meu Fy, menos 1.200, que é essa força aqui, igual a zero. Sendo assim, eu vou ter que RVA mais RVB é igual a 3.840. Agora, eu paro por aqui e eu vou calcular o momento. O momento no meu ponto A é igual a zero. E aí, eu vou olhando agora todas as forças e eu vou vendo quais proporcionam momento no ponto A ou não. Logo de cara, eu descarto essas duas porque elas estão sendo aplicadas no ponto A. Não tem uma distância, então não gera momento. Essa força de 2.400 gera momento porque ela está a 2 metros e está sendo aplicada numa direção e no sentido fazendo 90 graus com essa distância. Então, eu vou colocar que o meu momento gerado por essa força aqui é positivo ou negativo. Se a minha barra está fixa no ponto A, estaria fazendo ela rotacionar no sentido horário, então é negativo. Então eu coloco menos 2.400 vezes 2, porque está a 2 metros. Essa força Fy é o mesmo como se ela estivesse sendo aplicada aqui, tá, gente? Ela está a 4 metros do meu ponto A e ela faz 90 graus com essa distância. Então, ela causa momento. Estaria fazendo o meu ponto A aqui, minha barra em relação ao ponto A, rotacionar no sentido horário, por isso é negativo. Então, eu coloco menos 300. Perdão, estaria... eu me embolei aqui, mas agora eu já consegui ver. Que eu olhei aqui para o Fx. Perdão, gente. Estaria fazendo a minha barra rotacionar no sentido horário, que seria negativo, porque é horário, então, menos a intensidade dela, 240, vezes 4, que é a distância. Agora sim o 320, que eu olhei para o 320 e me embolei. O Fx... ele também gera momento em relação ao meu ponto A. Por quê? Porque ele tem uma distância e está sendo aplicado na sua direção e sentido, fazendo 90 graus com essa distância.
Sendo assim, estaria fazendo a minha barra relacionar em relação ao meu ponto A, rotacionar em relação ao meu ponto A, no sentido anti-horário. Então, é positivo. Então, mais. Força, 320, vezes a distância, 2 metros. Agora, nós temos essa força de 1.200, que em relação ao meu ponto A, estaria fazendo a minha barra rotacionar no sentido horário. Sendo assim, negativo o momento, então menos 1.200. A distância dela para o ponto A é o quê? 4, 5. Se aqui é 3 e daqui até aqui é 1, então aqui é 2. Então, 4, 5, 6, 7. Então, menos 1.200 vezes 7, mais RVB vezes 8, porque RVB também gera momento em relação a A, e ele está a 4, 5, 6, 7, 8 metros, rotacionando no sentido anti-horário, por isso positivo. Sendo assim, basta eu apenas multiplicar, esses valores aqui que eu tenho que multiplicar, depois eu somo, subtraio, jogo para o outro lado, vai dar que RVB é igual a 13.520 dividido por 8. RVB, então, é 1.690 newton. RVA é igual a 3.840 menos 1.690, que é como se eu colocasse aqui 1.690 positivo, depois passaria para o outro lado negativo. Então, eu consigo achar o meu valor de RVA, que é igual a 2.150 newtons. E assim, nós concluímos a aula de hoje. Muito obrigado a todos. Fiquem todos com Deus. Quaisquer dúvida, pode estar entrando em contato comigo. E, como referência, foi utilizado esse livro, Mecânica Técnica e Resistência dos Materiais, do Sarkis Melkonian.